Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço aqui hoje. Estamos pelas plataformas YouTube e Facebook da Merlin Saúde e Bem-Estar. Eu sou a Carol Marques, vou estar com vocês hoje nessa jornada, que é uma jornada que vai ser, muito massa para mim, como pessoa, e eu espero que seja para vocês também, porque vai trazer um tema, assim, que é meio desafiador para mim, que é essa questão da disciplina da atividade física, né? A gente vem pesquisando muito sobre como os músculos interferem na nossa longevidade. Músculo mesmo, sabe, gente? Tipo essa coisa do muque, como diziam na minha terra, lá no interior de Minas. A gente acha assim, não, vou fazer uma atividade física mais leve, só assim para relaxar, dançar um pouquinho, só uma caminhadinha, mas a gente precisa fazer uma atividade física que trabalhe a nossa musculatura, que trabalhe a nossa força. E para poder trocar uma ideia sobre isso, eu chamei a mais braba de todas para poder falar desse tema, que é a Ariana Rezende. A Ariana Rezende. Mas que isso, olha a minha carinha de anjo, de santinha, Não, nada mas de braba. mas é braba porque a mulher é fera no negócio, gente. A mulher é braba no negócio. A pessoa que entende sobre isso e que dá exemplo com a sua própria prática pessoal disso, é um privilégio poder escutar. Né? A Ariana Rezende é uma pessoa que eu já conheço, sei lá, há mais de 10 anos, né, Ariana? Há mais de 10, né? E a gente Há mais treinou de 10 anos. juntas, né, Carol? Ela já cuidou do meu treinamento, tanto online quanto fisicamente, né, Ari? Foi. Pessoalmente. É uma pessoa que investe muito, 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 muito no desenvolvimento dela, no desenvolvimento do aluno dela, na capacitação permanente. Então, assim, por isso eu falei que ela é a braba, porque para mim ela é uma referência quando a gente fala em atividade física. E sempre que eu precisei de conteúdos pela Merlin, e pela TVCH, que é um outro negócio que eu tenho também, a primeira pessoa que sempre vem na minha mente é a Ariana, porque ela conhece muito, muito mesmo. E hoje ela vai compartilhar um pouquinho para a gente de que forma que essa questão do book, né, que eu dizia para vocês, por que ela é tão importante para a gente viver mais, para a gente viver melhor. É claro que tem a questão da vaidade para muitas pessoas, mas tipo, para mim que não tinha essa vaidade, a Ariana foi me convencendo que assim, Carol, é mais do que isso, é mais do que isso. E hoje ela vai contar um pouquinho dessa jornada e desse conhecimento, principalmente para vocês. Eu dou as boas-vindas à Ariana, que eu vou carinhosamente aqui chamar de Ari, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Ari, se apresenta, por favor, para a nossa galera. Deixa eu aproveitar e cumprimentar as pessoas que já estão entrando. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço. E eu passo a palavra para a Ari. Ari, se apresente aí para a galera, conta um pouquinho sobre você, sobre a sua jornada de conhecimento, sobre o seu trabalho, o que você faz para a galera te conhecer melhor. Boa noite, pessoal. Carol, é um prazer enorme estar aqui com você. Sou super fã número 1 sua. E, assim, é sempre um prazer e sempre que você me chamar, estarei aqui. Aonde você me chamar, eu estou. Bom, eu sou fisioterapeuta de formação e fiz algumas especializações. E ao longo dos anos, eu fui experienciando a área da atividade física, porque eu também não fazia atividade física. Tá vendo, gente? A gente tem solução. Tem solução. E aí eu comecei a treinar musculação. E aí eu fui gostando de experimentar outros tipos de exercício físico. Então eu fiz crossfit, eu fiz aula de circo, eu fiz e ainda faço alongamento, eu fiz kung fu, eu fiz experimentos assim em vários tipos de atividade para eu conhecer melhor o meu corpo. E aí, nessa longa jornada, o que eu fui observando? Que a Ariana ia transformando também a questão da mente. E aí eu fui começar a estudar sobre esse mecanismo que a atividade física proporciona para a gente. Às vezes a gente acha, né, que a questão de entrar na academia, malhar, sofrer, vai ser só trabalhar da parte física, mas não, pessoal, vai muito mais além do que só um corpo escultural, do que só um corpo saudável, sabe?
é o conjunto total de trabalho para a vida toda. E espero que vocês possam ter um pouquinho mais dessas informações novas que eu vou trazer para vocês e levem isso para a vida de vocês e para a vida de outras pessoas. Então, essa live, pessoal, é muito legal, vocês vão gostar bastante. Compartilhe o máximo que vocês puderem para as pessoas terem essa informação e assim poder sair com um pouquinho mais de leveza em relação ao conceito de exercício físico. Não precisa se matar, não precisa chorar, não gosto, né, Carol? Mas eu tenho que fazer. Então, assim, um pouquinho de benefícios, assim, sabe, novos, que vocês vão agregar, que eu tenho certeza, com essas informações bem legais, que a gente vai conversar aqui. E boa noite para todo mundo que está chegando. Carol, super fã, está sempre presente. Boa noite para todo mundo aí, viu? Um beijo aí. Maravilha. Bom, isso que você está falando, que você também passou por esse processo, sabe, Ari? Tipo, você não malhava e começou a malhar, né? E passou por muitos exercícios, né? Tipos de atividade física, até entender qual que era a sua vibe. Isso me deu uma esperança. Ai, que bom! Gente, conseguimos uma coisa. Antes deixa eu abrir um parênteses rapidinho. Gente, vocês que estão na live, que têm dúvidas, que querem que a Ariana responda, nós estamos aqui com o nosso diretor. O diretor anota as perguntas e depois coloca tudo bonitinho aqui para a Ariana responder. Então, sintam-se à vontade para deixar questões aqui para nós, viu? A Natália está perguntando aqui se está travando. Para a gente aqui tá ok, Natália. Dá um atualizar aí no seu YouTube ou no Facebook que você está assistindo e testa para a gente, por favor, porque pode ser da sua internet aqui. E aí, gente, sintam-se à vontade, então, para deixar perguntas, para trazer questões para nós. Mas voltando aqui no meu grau de esperança, Ari, teve um momento, assim, de uma virada de chave, assim, para você, que você fala assim, Carol, foi tanto tempo de atividade física que eu comecei a sentir, ou foi quando eu percebi minha cabeça melhor, ou tipo, quando eu vi os primeiros músculos, assim, tem um gatilho, assim, que a gente atinge, que a gente fala assim, cara, agora eu tô para jogo mesmo. Tem, Carol. Quando você se olha no espelho e se aceita, sabe? Você olha e fala assim, poxa, eu tô ficando legal, a minha autoestima tá legal, eu tô gostando do meu corpo. Então, você identifica, porque eu falo sempre uma coisa assim, quando você olha no espelho e tem alguma coisa que não tá legal, né? A gente pode ficar depressivo, tá tudo ruim. E o espelho é sempre a referência que a gente tem. Então, quando a gente bate e olha e fala assim, olha, minha coxa tá ficando legal, meu corpo tá ficando legal, eu estou ficando mais bem disposta. Então, são situações que acontecem no dia a dia que fazem toda a diferença. E isso tudo está relacionado também com hormônios do prazer, né? A serotonina, então falada, que gera quando a gente faz atividade física. Isso aí é outro gatilho interessante, mais um para me dar esperança. Porque, assim, aí, pessoal, vou pedir uma liberdade rápida com vocês para contar por que é tão desafiador para mim, porque talvez vocês estejam vivendo situações semelhantes. Tipo, sabe aquela coisa assim, Ari? Começa, entusiasma e começa, entusiasma, de novo. Sabe esse ciclo, assim? E eu fico pensando que deve ter um momento assim que você destrava esse ciclo. Sim. E eu gostei quando você explicou assim, que é quando você se sente bem com você no espelho, porque eu acho que essa referência muda muito de pessoa para pessoa. Isso é muito legal, né? Isso é uma questão de autoconhecimento também, né? Tipo, não preciso estar lá com o corpo, sei lá, não sei nem de que mulher que eu sei te falar, mas com o corpo, é um corpo que eu olho e eu me sinto à vontade com ele. Exatamente, né? A gente vê aí quadros, né, de autoimagem da mulher em si, é muito evidente. E isso, mulherada, está muito relacionada ao ciclo menstrual. Por que é tão importante a gente manter constância?
No ciclo menstrual, a gente tem altos e baixos, ou baixos hormonais. Quando a gente está em picos hormonais, no caso do estrógeno, é o dia que a gente está feliz, olha para o espelho e fala: uhul, que linda que eu sou, que dia maravilhoso. Esse é o momento ideal para a gente ir para a academia, fazer tudo que a gente tem que fazer, tudo que a gente quer, colocar o planejamento em dia e aproveitar. E aí, com o passar do ciclo menstrual, a gente tem a queda. E aí é na queda, Carol, que a gente pode desistir do planejamento, por causa de hormônios que estão literalmente em queda. E aí é hora da gente ser constante o tempo inteiro, com horários definidos para fazer atividade física. Jamais, pessoal, substitua aquele horário, ainda mais se você não tem uma constância, né, uma disciplina. Escolha um horário certinho e faça atividade física sempre naquele horário. E tá ruim, não quero fazer? Faça mesmo assim, porque eu garanto que você vai sair da academia pelo menos mais disposta. Então, esse ciclo da mulher, ele interfere muito na questão da disciplina, mas é por picos hormonais. Quando você mantém uma constância da atividade física, bate horário, sabe aquele, você chega no final do dia e fala assim, putz, eu consegui fazer tudo o que eu planejei, incluindo a atividade física, no dia seguinte, a gente conclui também e vai concluindo, sem pular, a gente ativa mecanismos cerebrais que a gente fala de sistema de recompensa. Então, o corpo, ele passa a se sentir bem. E ele se sentindo bem é como se fosse uma recompensa que você dá para o seu corpo. Então, ele vai, de pouquinho em pouquinho, adquirindo essas recompensas, e aí vai fazendo com que você seja lembrado que aquele dia que você foi na academia, que foi legal, que você se sentiu bem e fez todo o seu planejamento diário, seja bom. E aí ele vai fazer você repetir, repetir, repetir. Isso é o efeito da constância. E ao longo da atividade física, do tempo, você vai permanecendo sempre. Não precisa assim, eu amo atividade física, mas você vai ter os benefícios emocionais e físicos. E aí é só o tempo mesmo para você se sentir cada vez melhor e praticar exercícios também que vão te dar muito mais prazer, né? Porque isso influencia muito, né, Carol? Tem gente que não gosta de fazer, por exemplo, uma atividade mais intensa, um aeróbico, uma bicicleta, mas gosta de fazer um alongamento, né, uma musculação. Então, isso varia, mas o importante é a constância que vai gerar ativos cerebrais para você ter todos os benefícios mentais, né? Mais mentais, assim, que o mental é que modifica tudo. Isso que você está falando assim faz me lembrar. Quando eu vou conseguir na academia, tipo, o dia que eu tô muito de saco cheio, e mesmo assim eu vou, aí eu penso assim, cara, eu tô mais forte que eu mesma hoje. Uhul, exatamente. Uhul, eu consegui. Tipo, saiu trapo, mas eu fiz, entendeu? Não é bom aquela sensação, puxa, eu fiz. É. É muito bom. E aí, Ari, você está falando sobre escolher atividade. Assim, tipo, musculação é fundamental para. Vamos pensar assim, estamos com um público bem de mulheres aqui, mas eu vou tentar incluir os homens que possam estar na nossa live e ainda não comentaram. De uma maneira geral, considerando um adulto, musculação é fundamental? Aquele trem de levantar peso precisa? É fundamental, Carol. É fundamental. Por quê? Vamos começar naquele processo assim muscular, pessoal. A gente tem 3 tipos de músculo no corpo. Então, a gente tem um músculo que cobre todos os ossos do corpo. Nós temos o músculo do coração e nós temos a musculatura dos órgãos. Então, a gente tem músculo no corpo todo. Ao exercitarmos na musculação, por que musculação? Porque eu vou ter uma
carga sobreposta ali naquele músculo, e ele vai fazer com que o meu músculo ganhe volume, ganhe resistência, ganhe força. E aí a gente vai começar a ligar a função muscular para tudo no nosso corpo. Por quê? No meu cérebro, eu tenho uma área onde sai o comando para eu movimentar. Essa área é tão interessante porque ela está ligada a vários processos do corpo. Então, é uma área onde eu tenho atenção, é uma área que eu ativo a memória, é uma área que está ligada à emoção, é uma área que está ligada à percepção extrasensorial, gravem bem, depois eu explico o motivo. É a área que vai fazer com que eu pondere uma ação. Então, é uma área que eu vou pensar para fazer. E é uma área responsável também pela nossa percepção. Então, vamos pensar. Se eu estou ativando o músculo, olha o tanto de informação, tanto de área da minha personalidade como um todo, eu vou trabalhar. Memória, atenção. Então, a gente passa a ter uma percepção mais clara da vida, porque eu vou parar, pensar e executar. Uma coisa bem interessante é porque a gente acha que do cérebro é a única informação que a gente tem. Mas para eu pegar esse copo de água aqui, por exemplo, eu uso os meus sentidos. Então, primeiro, eu tenho vontade de tomar água, e aí eu vou estimular a minha área de tomar água e fazer o movimento de pegar. Então, os sentidos que nós temos, os 5 sentidos, e o sexto inclui aí como sexto sentido, eles são ativados, primeiramente, para eu executar o movimento. Então, quanto mais apurado os meus sentidos, mais capacidade muscular e diferenciação das ativações das ativações cerebrais eu vou ter. Então, assim, resumindo, fiz exercício, vou ativar todas essas áreas lá no meu cérebro, e isso vai ampliar a minha forma de enxergar o meu mundo. É muito legal isso. Tem uma coisinha que a gente chama na neurologia que é neuroplasticidade. O que é isso? Quando eu estimulo, pessoal, essas áreas do meu cérebro com atividade física, eu formo mais conexões nervosas. Então, explica a questão de modular a minha vida, criar a minha realidade que eu quero, porque eu estou gerando novas conexões cerebrais. Associada a essas novas conexões cerebrais, a gente pode fazer exercícios diferentes. Por isso que é importante você encontrar, sim, aquele exercício que te dê mais prazer, mas é fundamental a musculação estar presente, porque a gente vai variar a carga, vai variar estímulos e vai gerar essas conexões novas no nosso cérebro. Essa é uma informação muito legal que eu acho que pouca gente sabe dessa grande importância que é fazer atividade física, que vai muito mais além do que simplesmente ir para academia. Tem muita gente que fica assim, né? No celular, faz musculação, mas não gera a atenção. E se eu não gero atenção, eu não vou estimular a percepção do meu corpo e a percepção à nossa volta. Não, pera. Para tudo. É muito superficial ou muita forçação de barra, então, dizer, Ari, que a atividade física ela melhora a forma como eu gerencio as minhas emoções, por exemplo, já que ela tem essa conexão. Eu posso dizer que quem se exercita, assim, tipo, gerencia melhor as emoções, tem mais criatividade, mais habilidade para poder lidar com questões diferentes, já que você tocou
na neuroplasticidade? Tipo, tá interligado nesse nível? Nível, Carol. Então, se a gente pensar, músculo, se a gente destrinchar o músculo, são proteínas, né? Uhum. As proteínas estão presentes em absolutamente todo o corpo. E são as proteínas que fazem a ligação, a chave da ação que eu vou fazer. Então, se eu quero, tem as necessidades, por exemplo, respirar um pouquinho mais rápido, uma ligação de proteína que vai fazer com que eu ative comandos de respirar mais rápido. Se eu vou correr para o coração acelerar mais rápido, eu tenho disparos através de proteínas do meu corpo para que isso ocorra. Então, vou dar um exemplo aí, pessoal, que acho que todo mundo vai identificar. Sabe aquela roupa maravilhosa que a gente quer comprar, mas às vezes não tem dinheiro na hora, né? É através da atividade física e dos estímulos que a gente vai treinar a compra daquele belo vestido, a maneira ou não que você vai ficar dívida ou não. Então, o ponderamento que a gente chama da ação do comprar ou não é dado pela atividade física. Então, galera, sem dívida, não precisa estar cartão de crédito, faça atividade física e tenha prosperidade financeira. Até o final dessa live, a Ari vai virar uma blogueirinha de finanças. Mas isso é muito doido. Uma vez, eu escutei um cara falando assim, tipo um cara falando com outro, né? São dois conhecidos meus. E um é um terapeuta. E ele falava assim, eles discutindo sobre força da mente, sobre o desenvolvimento mental, extrasensorial, que você vai falar daqui a pouco. E aí o terapeuta perguntou pro cara assim, tá, mas você se considera um cara assim que tem esse autocontrole? Ele falou, claro. Ele falou, mas como é que você se considera com esse autocontrole se nem do seu corpo você sabe cuidar? Parece que o corpo é meio que uma base, né? Assim, para você alçar novos níveis, assim, do ponto de vista intelectual, sensorial, extrasensorial, até de noção de finanças, de planejamento de médio e longo prazo, de criatividade, passa por essa força física, né, Ari? E aí eu já quero endereçar outra questão para você. Uma coisa que eu escuto muito, Ari, é sobre carga. Né? Você está falando sobre a musculação, ela tem que estar presente. É importante aquela coisa do treino, assim, que você fica até tremendo, sabe como é que é? Assim, tipo, no mundo perfeito, eu carrego 2 quilos para sempre, para qualquer exercício. Aí o cara fala, 2 quilos não é nada. Por que tem que ter muito quilo? Exatamente. Espera aí que eu só subi uma página aqui do meu computador. Pronto. Ari, sua internet aí tá ok? Deu umas travadinhas, deve ser por causa dessa página que abriu. Pode ser, mas tá ok aqui. Tá bom agora, galera? Aí a Carol, inclusive, tá pedindo, a Carol com K, minha xará, Carol tá pedindo para repetir. Carol com K. Ela tá pedindo para repetir a última fala sua. Você consegue conciliar um pouquinho desse raciocínio, entrando também na questão da quantidade de peso? Tá. Então, vamos lá. Por que é importante eu fazer musculação e variar cargas, né? E variar estímulos, variar exercícios é extremamente importante. O nosso cérebro, ele é moldável. O que é isso? Ele faz novas conexões cerebrais a partir do estímulo que eu estou dando. Ari, vamos pensar vou te interromper rapidinho. Tá falhando e tá sincronizando seu áudio. Testa de novo para mim, por favor. Aqui tá ok. Você acha melhor ligar a outra internet? O que você acha melhor, Léo? Como é que tá? O áudio dela tá desincronizado, tá travando um pouquinho. Você acha que ela muda de internet lá? É a conexão do fone? Ah, não, agora voltou, Ari. Sincronizou de novo. Tá, então vou ficar aqui pertinho.
Então, Carol com K. Carol com K. Então, vamos lá. Por que é importante eu variar carga e estímulos? Variar exercício é muito importante. Vamos pensar o seguinte, o meu cérebro, ele pode ser moldável. Eu posso criar novas conexões cerebrais. E aí todas aquelas áreas que eu falei, de ponderar, de atenção, de memória, de emoção, é estimulado. Então, Carol, por exemplo, você gosta dos 2 quilos pro resto da vida. Mas é igualzinho você ter um GPS e ir para o trabalho sempre naquele mesmo caminho. O dia que acontecer alguma coisa com o seu GPS, você não vai saber chegar no seu destino. Então, essas novas conexões que vão surgindo vão fazer com que áreas sejam cada vez mais estimuladas e potencializadas na sua respectiva ação. Então, você vai ficar muito melhor da memória, a sua atenção vai melhorar muito mais, você vai conseguir resolver de forma muito mais clara os seus problemas, porque são áreas que são estimuladas através do comando da atividade física. Eu escuto muito também, Ari, falando assim, que a atividade física, a musculação especialmente, né? Ela são tijolinhos que a gente vai colocando para que a gente tenha um período assim, principalmente após os 40, com mais tranquilidade, né? Que você vai atravessar melhor o período da menopausa, vai ter riscos menores, né, em relação, por exemplo, à sarcopenia, à osteoporose. Esse tipo de raciocínio continua fazendo sentido se a pessoa passou dos 40, por exemplo, a pessoa que está nos 40 anos não fez nada ainda. Começando agora, ela consegue aliviar essas questões que vão bater na porta dela dentro em breve? Como é que você vê isso? É importante, Carol, é extremamente importante essa pergunta, porque vai além de simplesmente estar na academia. Aí eu tenho que ter uma suplementação bacana, porque é uma idade em que o corpo já tem alterações fisiológicas, eu tenho que ver como estão os hormônios do meu corpo, se eu tenho, por exemplo, alguma alteração de humor, de intestino, se eu tenho alguma doença crônica, se eu tenho hipertensão, diabetes, isso tudo vai estar relacionado com o envelhecimento. Então, é muito importante a gente ter não só a consciência de fazer exercício, mas de ver como estão os nossos componentes internos, né? Exames de sangue, procurar um bom profissional para avaliar todo o hemograma, né? Os exames laboratoriais e suplementar, alimentar nutrientes que vão favorecer aquele desequilíbrio que provavelmente esteja acontecendo. Então, é extremamente importante a gente ter uma consciência ampla do nosso corpo. Se eu não estou legal, se eu tenho alguma dor articulada, alguma dor no corpo, se o meu humor altera, se eu estou estressada, cansada, se eu não durmo direito, tem alguma coisa acontecendo de forma interna, e não é só ir para a academia ou fazer a sua caminhadinha que vai resolver. A gente tem que estar sempre associando todas essas questões. É extremamente importante. Vocês estão vendo aí, durante a live, o Instagram da Ariana. E eu vou recomendar fortemente que vocês acessem o Instagram da Ariana. A Ariana divulga muito conteúdo bom, gente, muito conteúdo mesmo. De vez em quando a Merle, inclusive, vai até lá, fala assim, nossa, Ariana, esse conteúdo tá tão legal, será que a gente pode postar também? Porque realmente o conteúdo dela tem muita qualidade. Léo, você coloca o Instagram da Ariana pra gente aqui, por favor? Para as pessoas conhecerem, acessarem, visualizarem, e lá tem os contatos dela, porque ela, inclusive, atende e, cara, ela é muito boa, muito boa, muito boa. Posso contar um pouquinho do meu trabalho, Carol? Deve. Pessoal, então com essas percepções que eu fui vendo do meu corpo em relação à atividade física, eu fui um pouquinho mais além da fisioterapia só. Então, o meu trabalho hoje ele é muito voltado com a questão postural da pessoa. Porque, imagine, se a gente
tem alguma parte do corpo desalinhada, isso conecta com a ação que o músculo vai fazer e com o processo emocional que eu estou passando. É muito interessante, porque às vezes a gente só alinha o corpo com o alongamento, com o reforço muscular, e não só a pessoa muda esteticamente, como ela muda emocionalmente. Isso pelo fato, que eu já comentei com vocês, dessa conexão do cérebro, onde tem essa ativação motora, influenciar nas emoções. E aí tem essa região motora, e pertinho dela a gente tem a representação de todo o corpo do ladinho dessa região. Então, quando eu estimulo através da atividade física, por exemplo, um agachamento, uma flexão, eu vou estar estimulando exatamente a parte do cérebro responsável pelas conexões do meu corpo todo. É como assim, se eu tivesse, sabe, todo mundo apertadinho assim numa fila, então eu empurro um, que empurra o outro, que empurra o outro, que empurra o outro. Essa conexão, esse sistema de molas, de conexão um com o outro vai acontecendo e vai sendo ampliada. Então, quando a gente começa a identificar a postura, o que está desalinhado, a gente consegue encaixar todo o sistema emocional através da visão do corpo articular. É muito legal. E a gente tem experiências maravilhosas de pessoas que mudaram simplesmente a postura e conseguiram fazer mais atividade física, aliviar dor e muita coisa bem legal. Isso é um negócio tão legal, né? Parece meio instintivo do ser humano, assim, o se projetar e se alinhar para lidar. Isso deve, talvez, estar no nosso cérebro primitivo, né? Essa coisa da gente se projetar para se defender, para agir, para realizar, né? E eu vejo, eu me percebo muito, não sei, as pessoas de casa talvez se conectem com isso também. À medida que eu estou me entristecendo muito, ou estou me sentindo muito acuada, ou estou diante de um desafio assim, que eu estou com medo de não conseguir, a primeira coisa que eu noto é eu começando a fazer isso aqui. Que já é uma... Eu sou, para quem não me conhece pessoalmente, eu sou bem alta, então a pessoa alta, ela sempre, parece que tá todo mundo sempre mais baixo que ela, né? E aí tem a coisa da atividade física ainda ser um desafio para mim, então a musculatura ainda não tá da forma como ela precisa estar. E aí eu vejo isso muito conectado com o lado emocional, sabe? Eu vejo assim, tô com medo, por exemplo, de eu fazer isso aqui, ó. Isso. Eu tô triste, fazer isso aqui. Né? E aí eu tenho a impressão, inclusive, Ari, que isso deve ter uma conexão tão profunda que deve passar pela musculatura, que musculatura, mesmo aquela pessoa, que eu quero dizer, mesmo uma pessoa que tem uma musculatura muito forte na região das costas, se ela não ficar ligada nessa conexão, provavelmente ela vai se curvar também, né? Mesmo tendo um bom alinhamento muscular na região. Faz sentido? Sim, total, total. A gente vê até fisiculturistas, né? Você vê aquele corpão todo assim, e aí quando você vai analisar a postura, aí tá com o ombro um pouquinho para rodado, né? E isso, aí você vê assim, ó, como está a vida dessa pessoa emocionalmente. Provavelmente tem alguma coisinha ali que não tá legal. Porque o simples fato de eu me encurvar vai tensionar a musculatura. E se eu gero tensão muscular, eu gero estresse. E aí a gente não consegue pensar com dor, com estresse. Aí fica aquela mente gritando ali. E o simples fato, Carol, às vezes, da gente respirar, relaxar. E há estudos muito legais em relação à postura, que o simples fato, por exemplo, de você levantar os braços ou colocar as mãos, tipo, sabe a postura do herói, Mulher Maravilha? Que fica assim, ó. Galera, faz aí em casa. Postura do herói. Essa postura é uma postura expansiva. Então, o simples fato de você ficar 2 minutinhos aqui muda o mecanismo hormonal. Então, você fica muito... Vou testar, pode continuar que eu estou testando. Você fica mais alerta, gera produção de serotonina, hormônios do prazer,
e muda na hora o seu estado emocional. Então, a postura é muito influenciada pelo mecanismo postural, e o que vai influenciar também numa doença crônica, por exemplo, alterações respiratórias, leva a baixa oxigenação do corpo, leva alterações neurológicas. Então, é tudo ligado, sabe, Carol? Então, a postura é essencial para a gente mudar o gatilho mental de imediato. Muito legal, vou lembrar disso sempre que eu precisar gravar agora. Porque a gente dá uma sentida, sabe, galera? Assim, ó. Faz. Pode fazer, Carol. Assim, pode vir que eu tô pronta. Como é que é? Exatamente. E aí, se a gente for pensar, você falou do mecanismo de luta ou fuga, né, da reação, é exatamente isso que acontece. O estresse é gerado pelo esse mecanismo. Então, por exemplo, qual que é a primeira reação que a gente tem quando a gente tem um medo ou assusto? É fazer isso aqui, ó. Trava, para de respirar e Fica bloqueia sem tudo, saliva, né? Isso, você imagina, estresse o dia inteiro. É isso o dia inteiro, gente, sem respirar, travado e pronto para o ataque. Esse é o mecanismo de luta ou fuga. Então, o estresse leva a doenças exatamente por não deixar o nosso corpo fisiológico fazer todo o processo, porque o tempo todo a gente está travado e preparado para o ataque, né? Então, relaxar, respirar, extremamente importante para a gente gerar todo o mecanismo hormonal fisiológico. Essa coisa da respiração que a Ariana está falando, tem uma publicação de Dáquila Pesquisas, eu não sei se as pessoas conhecem, se não, é daquilapesquisas.com.br ou daquila.com.br, vale a pena vocês acessarem, lá fala sobre a importância, a Ariana conhece bem, de respirar profundamente, pelo menos 3 vezes por dia. E olha, a gente sabe disso, tem muito tempo, né, Ariana? Muito tempo que a gente escuta essa informação. E até hoje, assim, é bem desafiador para mim, a gente não se percebe, não se olha mesmo, sabe? Tipo, deixa eu ver como é que tá minha postura alinhada, deixa eu parar e fazer uma respiração profunda para aliviar essa sensação que eu tô de luta ou de fuga. Tô travadona, assim. Eu vi agora a Carol falando que ela faz essa postura entre os treinos, né? Entre uma atividade e outra, pelo que eu entendi, né, Carol? Gente, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu acho que eu paro entre uma atividade e outra, fico assim. Então, Sabe assim, uma coisa que... pequenas coisas que a gente pode fazer. É muito bom essa postura, te dá o gás, sabe? Não, agora eu vou. E aí você vai e mete bronca, sabe? Por exemplo, o treino, não sei se muita gente conhece, mas de isometria, a prancha. Todo mundo conhece a prancha. Carol conhece, né? O treino a gente chama de isométrico, que você fica paradinho ali durante um período de tempo, né? Aí o corpo começa a tremer e tal. O que acontece? Se você pegar esse treino todos os dias, pode ser a prancha, pode ser um agachamento encostadinho na parede, e aí você começa a fazer um trabalho de evolução da mente e do corpo, essa conexão total. Então, por exemplo, fiquei na prancha 20 segundos, e aí tremeu, doeu, beleza, mas fiquei 20 segundos. Amanhã eu vou aumentar 10. Depois 10, depois 10. O que acontece com esse exercício? O tempo que a gente fica aqui paradinho e vencendo a mente que vai gritar, o corpo que vai gritar, a gente consegue sempre dar um passo a mais em qualquer problema que vier a acontecer. Porque você vai parar, pensar e executar. Então, a atividade física, galera, está muito relacionada à nossa longevidade, né, que é o nosso tema, a nossa qualidade de vida. Carol, lembrei, só um parênteses aqui, que você perguntou daquela coisa do tremer, né? O tremor, né, a gente chama de fibrilação, é ideal para a gente conseguir aumentar a massa magra, né? Para a gente ter o volume, a gente tem que fibrilar o músculo. Assim, eu vou saber que ele vai ter a lesão que a gente precisa ter para ele ser mais denso, para ele aumentar o volume. E aí eu vou construir um corpo mais forte. Então, não precisa morrer, não, mas
Mas A você perde isso. fibrilação, dá aquela tremidinha. Tremeu. Não. Tremeu, parou, tá bom. Lembrei de outras coisas. Mas aí, Ari, você estava Também, falando. Também. também. Mas aí, Ari, você estava falando agora há pouco sobre. A gente falando sobre a sarcopenia, sobre menopausa, sobre essas questões que vão chegando aí para muitas pessoas à medida que a idade vai chegando. E aí você tocou num ponto muito legal, assim, da importância de um profissional de saúde acompanhar, monitorar, fazer seus exames de sangue, exame de urina, exame de fezes, saber o geral como é que está o funcionamento do seu organismo e procurar um profissional de saúde que tenha esse olhar, né? Que é um olhar que bebe da fonte da academia, mas expande seu conhecimento em outras linhas, né? Como, por exemplo, a medicina integralista, né? Ou fisioterapeuta integralista, nutricionista integralista, e assim vai. Isso. E aí, uma coisa que eu tenho curiosidade de saber, Ariana, em termos de suplementação, o que não falta na sua prateleira? Assim, fala, Carol, se tudo desse errado, esse suplemento ou esse tipo de suplemento, eu não ficaria sem, porque ele é fundamental para o meu desempenho físico. Bom, uma coisa que eu aprendi, é o primeiro suplemento da lista que não falta de jeito nenhum, é o Psyllium. O Psyllium, pessoal, é uma casca que ajuda no funcionamento do intestino. Se eu não tenho um intestino bom, aí todo mundo fala assim, mas eu tenho um intestino bom. Você vai pesquisar, não tem um intestino bom. Ele é responsável por fazer com que a massa muscular ganhe forma, ganhe volume. Então, se o seu intestino não está legal, provavelmente você pode suplementar, você pode tomar hormônio, que você não vai ter um resultado legal. O que é o intestino saudável e bom, funcionante? Primeiro, todos os dias, ou mais de uma vez no dia. As fezes, elas têm que ser no formato de banana, ela não pode ser ressecada, não pode ser de bolinha, ela tem que ser nesse formato de banana e um pouquinho mais pastosa. Uhum. Então, esse é a forma ideal de intestino. Então, primeiro que eu cuido sempre é intestino. Gente, para mim, intestino e no banheiro é realmente vida, porque além de estar ligado com a serotonina, né? A gente fica muito mais feliz quando o intestino Essa funciona. conexão intestino-cérebro é uma coisa que intuitivamente os antigos já sabiam, né? Não à toa eles arrumavam tanta coisa de fibra para comer, como mamão, come ameixa, não é? Às vezes a pessoa estava Exatamente. triste, mandava comer mamão, mandava comer ameixa, né? Então, intuitivamente, os antigos Eu sabiam. posso fazer uma comparação aqui muito. É. Tipo assim, gente, me perdoe. Mas sabe quando você manda a pessoa assim, vai cagar? Sei. O vai cagar é para ela. Bom. Tipo, é bom para você. Aqui, ó, você tá chato, vai cagar. Por quê? Relaxa. Não A tem o pessoa fica enfesado? relaxada. Oi, não escutei. Não tem aquele negócio assim, fulano tá enfesado. Exatamente, tá um saco a pessoa, né? Porque tá precisando relaxar, ficar tranquilo. Então, o intestino é extremamente importante. Segundo, eu amo whey protein por causa do trabalho. Eu gosto dessa coisa da definição muscular. Então, o whey protein, o BCA, creatina, gente, creatina. Mulheres acima de 40, idosos precisam de creatina. Por favor, consumam. Porque a creatina, ela faz parte do processo metabólico celular. Então, se eu não tenho creatina no meu corpo, e a tendência é a gente não ter a creatina, o metabolismo celular ele fica em déficit. E aí o músculo ele passa a ser mais fraco, ter menos volume, e aí eu posso gerar até algumas doenças relacionadas ao músculo. Tem a sarcopenia, que é uma doença muito comum aí nos idosos, porque falta massa magra. Então, a creatina é extremamente importante para esse processo de sarcopenia. Então, o volume, a densidade muscular é dado pela sarcopenia, pela creatina. Glutamina também é legal, porque vai trabalhar a questão da barreira
do intestino. Então, a gente tem, por exemplo, a gente tem células aqui do intestino. O que acontece nos processos inflamatórios, nas doenças do corpo, nas mais comuns? Essa barreira, ela aumenta. E se essa barreira aumenta, eu tenho um foco de infecção maior, de inflamação maior. A glutamina, ela vai ajudar a manter uma barreira mais fechadinha. Então, doenças vão poder deixar de existir quando tem uma suplementação legal. E aí, uma outra coisa que eu gosto muito, porque a injeção da proteína, para mim, é essencial, que é o beef protein, que é a proteína isolada, né? Que é como se fosse o whey, só que a proteína da carne. É a proteína da carne que vem no pacotinho também. É muito, muito boa. Então, esses são basicamente os meus queridos. Aí, o que eu faço? Estou cansada, vou entrar num ritmo mais intenso de trabalho. Os neurotrópicos são extremamente importantes. Eu preciso ter um sono bom, porque eu quero ganhar massa magra. Se eu não durmo bem, eu não vou ganhar massa magra. Pessoal, atenção. Dormir bem é você ter horas X de sono, que você acorde e se sinta bem com aquela noite de sono. E aí o horário, o tempo, varia de cada um. E neurotrópicos são vitaminas que estimulam os meus neurônios, as células cerebrais da memória, para eu ficar mais focada. Porque o que acontece? A alimentação de hoje, ela infelizmente carece de nutrientes, né? Então, só na alimentação eu não vou conseguir nutrientes suficientes para manter o meu quadro fisiológico bom. Então, eu tenho que suplementar. Normalmente, esses suplementos que eu citei são para a gente manter e potencializar o ganho de massa magra. Então, se eu tenho uma sarcopenia, né, um déficit de músculo no corpo, aqueles idosos mais magrinhos que vão perdendo, mulherada da menopausa, isso acontece muito, é um mecanismo muito grande. A osteoporose aí está presente também de forma bem intensa. Isso tudo pode ser amenizado quando a gente faz estímulos na musculatura. Por isso que é extremamente importante a gente prolongar a vida, que a gente faça o uso de suplementos, né, para ter resistência, força, densidade óssea e muscular. E aí, a gente está tomando nota das perguntas aí, viu, galera? Mas eu já vou pegar essa aqui da Estefânia, porque ela está bem dentro do tema que você está falando agora. Você ingere o beef protein e o whey protein, tipo, no mesmo dia? Pode tomar os dois juntos? Ou você alterna? Como é que você faz essa sua rotina? Bom, primeiro, antes do treino, whey, creatina, eu tomo, tá, pessoal? Isso vai variar também, cada profissional vai indicar para a sua composição corporal, para o seu objetivo também, porque às vezes a pessoa quer só manter, ou você quer ganhar volume, definição, então a quantidade e a forma de tomar vai variar, tá? O que eu faço? Antes do treino, meia hora antes do treino, creatina, BCA, glutamina e whey. Pós-treino, é a hora da gente... Ai, deixa eu ver se eu falo enfiar o pé na jaca. Não sei. Não sei se eu posso falar, né? Porque vai que o pessoal fala assim, a Ariana falou... Bom, se joga. Aí eu tenho o BCA, de novo, e a glutamina. E aí eu vou colocar os carboidratos. Uma banana, o mel. Por quê? Se eu treinei o meu corpo para ganhar volume, proteína, né, massa, no meu pós-treino, para o meu corpo não queimar a massa magra que foi trabalhada e queimar açúcar, eu vou comer açúcar, porque aí eu vou ensinar para ele que ele vai queimar aquilo que eu estou colocando na boca, entendeu? E aí,
O beef protein, normalmente eu faço de lanche à tarde, com alguma coisa, com oleaginosas, que também é extremamente importante a gente ingerir, porque eu tenho uma quantidade que eu tenho que bater no dia de proteína. E o bife é extremamente benéfico para eu bater essa meta, né? Essa quantidade que eu preciso de ingerir no dia para eu conseguir um volume, eu bato consumindo o bife à tarde, ou se eu não conseguir comer alguma coisa mais em casa, eu vou comer à noite também. Mas isso vai variar com a meta de cada um. Agora, então, mas tem que ter um equilíbrio, né? Tipo, jogar tudo no liquidificador e bora pra academia não dá. Tipo, vou botar um whey, vou botar o bife, todo mundo junto, assim, fica Não, meio não. puxado. Junto e misturado, não dá, gente, não dá. Tem que ter, Se um é de tem que ter manhã, o outro é de tempo. tarde. Exatamente, não pode ser, porque senão você vai jogar dinheiro fora e o corpo ele não vai aproveitar aquilo que você está colocando. Uhum. E o whey protein, Ari, o que você leva em consideração para comprar o seu? Como é que você faz? Porque tem muito whey no mercado. Aqui para a gente na Merlin, quando a gente vai buscar o fornecedor, a gente leva muitos pontos em consideração, mas eu vejo assim, galera comprando whey, assim, que você fala, cara, isso nem whey é. O que você leva em consideração no seu processo de compra? Absorção. Minha primeira opção é a questão de absorção e lista de ingredientes, gente, porque a gente tem whey no mercado que está cheio de toxina e faz muito, muito mal para o meu corpo, para o nosso corpo. Então, eu evito qualquer ingrediente que tenha mais de 3 ingredientes, né? O whey protein é proteína do soro do leite. Então, eu vou lá no meu rótulo, no rótulo do produto, ingredientes, proteína do soro do leite. Pronto. E a questão da absorção. Eu quero uma absorção rápida para fazer o meu treino. A absorção é aquela que onde ele vai pegar, o meu corpo vai pegar a proteína e levar diretamente para onde ele precisa. Então, essa é a questão da absorção. Então, a gente tem vários tipos de whey no mercado. A gente tem o whey protein concentrado, isolado, e tem qual que é o outro, Carol? Acho que hidrolisado, né? Esqueci. Esse eu nem trabalho. Hidrolisado. Eu compro o isolado porque é de rápida absorção. Hidrolisado porque ele é de ultra rápida absorção. Ele é até um pouquinho mais caro do que o isolado, mas eu olho muito a qualidade e a funcionalidade do produto no meu corpo. E tem aquelas pessoas, né, que tem mais intolerância, aí tem as versões de whey zero lactose, que a gente trabalha também, tem os veganos, né, e aí tem os veg Legal, proteins, que também são galera, importantes. sim, você pode, galera que não é vegana, vegetariana e que faz uso de proteína vegetal, né, tem vários no mercado. O legal é você saber a quantidade que você precisa ingerir, já que você não está comendo uma proteína animal, para você conseguir fazer com que os seus músculos tenham força, resistência e potência. Um bom profissional vai fazer esse cálculozinho para você ingerir as proteínas vegetais que tem aí no mercado. Tem várias, né? E são até gostosas, já experimentei bastante aí no mercado. É bem legal. Tem. Esse mercado cresceu bastante, inclusive, o mercado dos veganos, né? O que é ótimo em termos de inclusão e de respeito à decisão de todo mundo. Na creatina, Ari, e aí tem uma pergunta aqui da Nova Era Dimensionais, que daqui a pouco eu quero colocar aqui, porque vai tocar num ponto que eu quero questionar para você, que é o treino de manhã em jejum. Tem uma galera que treina em jejum e eu queria ter um pouco da tua opinião, assim, é saudável, é bom, posso fazer, por exemplo, né, só colocar a creatina e a glutamina e bora pro treino. E eu quero emendar outra pergunta com você, que é sobre riscos da creatina, né? Tem saído muito estudo contrapondo uma ideia anterior de que a creatina poderia causar problemas nos rins, não é isso?
como é que está a atualização desses estudos hoje? Existe uma dosagem de segurança mínima que você considera importante as pessoas levarem em consideração? Enfim, emendei 20 perguntas numa só, mas você vai sair bem, eu tenho certeza. Bom, galera, é o seguinte, creatina, ela é estudada desde a década de 70, né? Ela é extremamente importante para o funcionamento da célula, para o funcionamento da questão da musculatura em si, da potência que vai gerar no meu corpo. Então, ela não provoca alterações renais. Pode ser que, se você consuma outros tipos de suplemento associado com a creatina, esses suplementos aí associados é que vão fazer a alteração. Mas o que a gente tem que levar em conta? Um profissional que vai avaliar seus exames laboratoriais para ver se você tem alguma alteração já pré-existente, mas a creatina em si não vai ser a causa de problema renal, tá? A outra pergunta, Carol, que você fez? Sobre o treino em jejum. Como é que você vê isso, né? Aí entra um pouco na questão do jejum intermitente, né? A gente está com uma pessoa, nova era dimensionais, é o Edinho, né? Oi, Edinho. Ei, Edinho! O Edinho. Ele falando Edinho! que... Treino nosso em jejum, querido Edinho. Edinho tá fazendo atividade física de manhã em jejum, mas aí ele usa creatina com glutamina. Isso quebra o jejum. E aí Então, eu aproveito. você falou de Tem quantidade, né, problema? Carol? Tem problema treinar de jejum? Faz mal? Faz bem? Bom, primeiro, o que quebra jejum depende da quantidade, tá? E quantidade vai variar do profissional que vai indicar a quantidade ideal para você. Normalmente, a gente consome a quantidade da embalagem mesmo, tá? Se você quer mais músculos, e aí vai variar, mas quem faz esse cálculo normalmente é o nutricionista. Treine em jejum. Não sei se é o caso de vocês, né? Já treinaram em jejum, chegou na academia, quase morreu, a vista escureceu, o coração palpitou, você ficou pálido, branco e quase desmaiou. Até rimou, né? Um poeminha. O que acontece? Eu, por exemplo, eu gosto de treinar em jejum porque eu tenho mais pique. Mas o jejum, ele tem um segredinho. Se você consumir mais carboidratos no dia seguinte, você vai sentir falta de energia. Aí você vai sentir que está morrendo realmente na academia no dia seguinte em treino em jejum. Então, se você quer treinar em jejum, não tem problema, mas é importante você ter uma alimentação adequada, principalmente no dia anterior ao jejum para o treino. Porque o treino vai exigir do seu corpo, né? Se você gosta de colocar carga e potencializar seus treinos, ele vai exigir energia. E aí, se você alimentou de forma errada no dia seguinte, você vai ser um forte candidato a ficar a desmaiar na academia. Isso acontece. E aí, quando você fala de uma alimentação adequada, tá ligado aos carboidratos de baixo nível glicêmico, muita proteína? Tem uma coisa que é chave, assim, quando você quer praticar o jejum intermitente durante o treino? Então, o que prolonga o meu efeito energético no jejum é proteína e gordura. Se eu consumo no dia anterior carboidrato, pode ser arroz, até mesmo, pessoal, batata doce, mandioca, né, esses carboidratos mais complexos. Se eu não tiver uma boa quantidade ali, um cálculo bem legal, isso não vai ser, não vai ter um efeito benéfico ali. Então, proteína e gordura prolonga mais o seu treino, te dá muito mais energia. Por isso que a hora de jacar é no próximo treino. Massa, massa. Guardar isso, né, gente? Pode jacar com moderação depois do treino. Mas, por favor, não é sorvete, tá? Não é biscoito recheado, não é industrializado, é natural, vinho, batata doce, tudo que a natureza fornece aí. Aquela lógica assim, né, de como é que é desembale menos, descasque mais. Descasque mais, exatamente. Mas se puder, galera, consuma a casca. Isso, tudo que a natureza produz,
né? É o ideal para a gente consumir, né? Tudo que é mais natural, até os alimentos industrializados, quanto mais natural, você olha rótulo, quanto mais, por exemplo, do whey mesmo, é só proteína do soro do leite que está escrito, né? Não tem mais nada. Então, você vê que está muito mais próximo do que é natural. Então, compre aquele produto. Agora, maltodextrina, esses nomes que a gente não conhece, tudo é toxina, faz mal e muito mal para a gente. Boa, boa. E aí eu tô até pegando aqui o comentário da colega que está com a gente, a Marisa. Marisa está falando sobre psyllium, que ela vai voltar a utilizar. E aí me volta essa questão do intestino. Gente, intestino é vida. E eu tenho ela. Cara, eu nunca parei para pesquisar isso, não, sabe, Ari? Mas eu tenho a impressão que mulheres sofrem mais com questões de intestino preso. Eu acho que se a gente fuçar, vai ter alguma questão assim, hormonal ou cultural da mulher, sim, né? A menina bonita não faz cocô fedendo, aquelas coisas que a gente... não, foi até bom você falar. Cocô fedendo. Gente, alimentação natural não dá peido, você não peida, a não ser assim, se você tiver com o alimento aí, que pode gerar. Mas não dá gases, né? E você não tem fezes também fedidas. Não acontece. E assim, é muito rápido. Você sentou no vaso, acabou, levantou, bora pra vida. E aí o psyllium ajuda muito, viu, gente? Nossa, gente, é muito bom. Isso aí é um depoimento pessoal. Eu não sei, eu tenho a impressão que as mulheres têm mais dificuldade, porque eu vejo assim, homens, aonde eles estiverem, do jeito que eles estiverem, em que condições eles estiverem, físicas, fisiológicas ou emocionais, o homem não tem problema de fazer cocô. Mas as mulheres, assim, eu não sou sozinha no mundo. Mulheres sofrem com isso. E o psyllium, gente, utilizado de forma frequente, né, de forma contínua, ele realmente traz uma qualidade de vida muito legal, principalmente se associa com probiótico, né, Ari? Probiótico também é vida. Probiótico leva a gente muito estógeno na vida. É assim, um alimenta as bactérias e o outro alimenta todo o processo ali do caminho que o alimento vai fazer para sair, né? Então, alimentar as bactérias e fazer com que elas tenham comidinhas saudáveis é o papel do probiótico e do prebiótico, que é o psyllium, né? E mais o probiótico. A Ariana, ela está falando assim, uma lista de suplementos gigante. A gente está com uma campanha esse mês, que é assim, a campanha chama assim, Ari, meu corpo, minha meta. Que é assim, nós vamos chegar lá, todo mundo junto com a Merle. E a gente colocou uma série de suplementos ligados ao emagrecimento no início de janeiro. Fevereiro a gente está trabalhando muito os de treino, ligados a esse universo de treino. Então está rodando aí um cupom já há 2 meses nossos de Corpo 10, que é para a galera ficar com o Corpo 10. Mas a minha proposta de hoje, tem suplementos que a Ariana está citando que não estão nessa campanha. Psyllium, suplementos para dormir não estão na campanha, mas que a gente sabe a importância, e aí como uma forma de presentear vocês que estão assistindo a nossa live, compartilhando o nosso conteúdo, está rodando esse cupom a partir de agora, Live Ari 10. O Live Ari 10 dá o direito de vocês comprarem qualquer produto no merlinsaude.com.br com 10% de desconto. Essa promoção vai durar 24 horas e ela só é válida para compras no site. Mas eu gosto de comprar assim assado no WhatsApp. Claro que pode tirar dúvidas no WhatsApp, mas é muito importante realizar suas compras pelo site, que é a forma da gente ir acompanhando como é que está indo esse resultado. Mas volto a dizer, dúvidas, questões, trocar ideia, pode chamar a gente no Zap, porque a gente adora trocar ideia com vocês. Quem é nosso cliente já sabe disso, que a gente gosta muito de fazer isso mesmo. Mas dessa vez a gente quer colocar todos, porque, por exemplo, ela está falando do sono, a gente tem pelo menos 3 suplementos lá que podem ajudar na qualidade de sono. A gente trabalha com melatonina, trabalha com um blend da Pura Vida, chamado Blue Calm, que é maravilhoso. Temos até óleo essencial para a pessoa trabalhar um momento relax. Tem vela de massagem que ajuda a gente a relaxar, uma velinha quente, de argila vermelha. Então, assim, são coisas acessórias, assim, que como vocês viram, não...
embora não estejam assim na linha de frente quando a gente fala de academia, eles são acessórios muito importantes, muito importantes. Às vezes a gente está tomando o nosso whey de cada dia, tomando o nosso beef protein de cada dia, já está lá na glutamina, está na creatina, está no BCA e ainda não está vendo resultado, porque está dormindo 3, 4 horas por noite, mal e porcamente. Então, essas coisas que a Ariana está trazendo são muito boas para a gente pensar o nosso organismo como ele é, né? Que é essa coisa multifuncional e sincronizada que a gente tem, é uma máquina realmente perfeita. Mas que quando uma coisinha não dá certo, geralmente as outras coisinhas começam a não dar certo também. Exatamente. E aí, quando você vê, tá tudo dando errado, né? Aí você vai ter que fazer o ajuste de grão em grão, né? Aquela coisinha assim. E suplementação tem essa vibe assim muito preventiva, né, Ari? Às vezes as pessoas chegam para a gente assim já muito sentidas em todos os aspectos, né? Com doenças já pré-existentes, com questões de sono, às vezes muito profundas, muito agudas, com questões de peso muito complicadas, com desarranjos muito grandes. E prevenção é o melhor caminho. Como a Mariana disse, olha, começa no básico, procura um profissional de saúde, faz um exame, assim, um hemograma, que para muita gente é desafiador, porque às vezes a gente está com dificuldade de fazer o básico, inclusive, sabe, gente? Mas é uma organização que a gente vai precisar fazer em um dado momento, para checar, mapear e começar no passo a passo. Estava conversando com a Patrícia Caran mês passado, e ela falando assim, gente, a gente precisa começar com uma coisinha. Ela falou, um suplemento. Aí ela estava falando de qual, gente? Você lembra, Léo? Qual o suplemento que ela falou? Triptofano. Ela falou assim, gente, começa a cuidar assim, utiliza um triptofano. O triptofano na Merlin hoje, ele custa menos de R$40. Assim, olha, e ele dura 4 meses. Assim, olha, começa por aí, para dar uma organizada, para organizar a sua rotina, faça teus exames e comece. Né? A maior dificuldade que a gente tem é de dar o primeiro passo para qualquer coisa que a gente quer empreender na vida da gente. É uma mudança pessoal, uma mudança de relacionamento, um negócio que a gente quer começar, uma investigação profunda da nossa missão na Terra. Começa com o primeiro passo, e ele é o mais difícil. Ele é o mais difícil. E um cara que eu estou acompanhando bastante, o nome dele é Júlio Lutman. Júlio Lutman. Vale a pena conhecer o perfil dele, Ari. Ele traz um conteúdo muito legal sobre naturopatia, e ele estava falando que a gente precisa de ciclos de 7 meses para implementar efetivamente uma mudança na vida da gente. 7 meses, né, Léo? E o primeiro passo que eu estou dizendo, gente, é esses 7 meses. Porque a gente fala assim, não, dei o primeiro passo, fui para academia hoje. Aí amanhã não vai, amanhã não vai. Não adiantou nada. Olha para, choveu. Não, vai chover. Não vou não. Aliás, eu tô com um problema sério agora, que eu dei para fazer academia na hora da natação do Lucas. Aí eu fico querendo agora abortar a natação do Lucas. Pra vocês verem que não é fácil. Olha a academia ainda é só atravessar a rua, né? Não, eu mudei de casa. Não mudou? Mudou. Mas olha que te entregar agora, Carol. Olha que bonito. Botei o menino no horário de natação, que aí eu tenho uma hora ali que ou eu fico parado olhando para ele, ou eu faço academia, porque é no mesmo prédio. Aí agora não tem mais. São estratégias, boa estratégia. Eu gosto da Ariana porque ela sempre vê um lado positivo, sabe? Eu tô aqui na safadeza com a academia, ela não estratégia. E é isso, gente. Esse primeiro passo, que na visão desse pesquisador aí é de 7 meses, ele é muito importante para a mudança. E só a gente pode fazer por nós. Só a gente pode fazer por nós mesmos. Essa frase foi horrorosa, mas é isso. E não tem ninguém para você ajudar sem você ajudar a si mesmo. Porque eu vejo as pessoas muito ocupadas com a vida dos outros. Por que fulano está fazendo isso? Por que Beltrano está conseguindo fazer isso? Por que a instituição está assim? A instituição está assado? Por que o lugar que eu frequento é bom? Por que agora ele está com problema? Por que fulano está bem e agora não está mais? E a gente ocupa a nossa cabeça para não ocupar daquilo que a gente precisa resolver efetivamente, que é a gente mesma, né, Ari? É interessante, né, Carol, você falar isso, porque por que a gente não merece o melhor? Por que eu vou ficar perdendo tempo olhando a vida do outro ou falando do outro? Por que eu não mereço ter o melhor exercício, ter o melhor suplemento, ter a melhor saúde, né? Por que não, pessoal? Por que a gente não merece?
merecemos sim. Primeiro a gente tem que ter pra gente, né? E aí você vai compartilhar e você vai ser o espelho para o outro, né? À medida que o outro vê que você está bem, saudável, super ativo, com a pele boa, cabelo, unhas, né? Você é o espelho. E aí você vai propagar saúde, propagar longevidade. E tu já reparou? E quando a gente começa nesse movimento muito de olhar pra gente, de resolver nossas questões, nossos trequinhos, nossos pacotinhos de problema, que a gente investe tempo e energia nisso, a gente para de ter tempo para olhar o defeito das coisas e dos outros. Exato. Não é um troço engraçado? Quanto mais a gente mexe com coisa da gente, menos tempo a gente tem para as coisas dos outros e menos a gente também se importa com a opinião dos outros, que acha A, que acha B, entende? Isso, exatamente. Exatamente. E aí, com certeza, você ainda vai ter o tempinho de assistir um filme com a família, porque você vai organizar as coisas para você. Né? Bom, tá passando de novo, Ariana Rezende Oficial, o Instagram da Ariana, nós vamos colocar o YouTube dela também. Galera, porque essa coisa de atividade física, gente, tá um troço assim, muito acessível. Se você, nesse momento, não pode, por qualquer razão, investir nisso, cara, a Ariana distribui conteúdo de um jeito muito generoso. A melhor palavra é essa. Ela tem muita generosidade nesse compartilhamento dela. Então, assim, tem treinos, inclusive, para você fazer. Ah, mas eu estou sem dinheiro. Bom, então comece pelo conteúdo gratuito. Ah, eu estou sem tempo. Você vai ver um monte de treino assim, 15 minutos, 10 minutos, que você não tem 9 minutos, 5 minutos, 3 minutos. Você não tem essa desculpa, até que você possa contratar uma pessoa para te acompanhar do gabarito da Ariana, por exemplo, que atende em Belo Horizonte, mas também atende online, né, Ari? Sim, sim, tem assessoria online que eu faço. Então, assim. É bem legal. E, gente, e dá um resultado muito legal, muito rápido, porque eu costumo trabalhar essa parte postural é fundamental para você conseguir o seu objetivo. Então, a gente faz alongamento e mobilidade, treino de resistência. E uma coisa, Carol, já que você citou Dáquila, né? Para quem é de Dáquila, a questão do eu superior, do sexto sentido, da expansão da consciência, isso está ligado ao lóbulo frontal, né? A gente chama do córtex pré-frontal. É ali que é estimulado todas essas áreas que citam lá, né? E através de um exercício muito interessante que a gente tem, chamado de propriocepção, que é nessa área do cérebro que a gente tem essa função, é um exercício de estabilidade articular. Então, se você está com desequilíbrio na vida, está meio titubeando, se você faz exercícios de estabilidade, você consegue ter uma percepção, um controle melhor do seu corpo e consegue ativar melhor o seu sexto sentido. Porque nas articulações, quando a gente faz tanto exercício de equilíbrio de perna quanto de braço, a gente ativa neurônios, células nervosas que tem nas articulações que fazem exatamente a estabilidade que a gente precisa para conseguir ter uma propriocepção, uma resposta melhor do corpo e ativar essa questão do sexto sentido. Através da atividade física, exercício físico. Olha que doido. E assim, isso tem conexão também com a coisa do equilíbrio mesmo, do ponto de vista emocional, Ari? Exatamente, exatamente. Porque olha, galera, então. É, mesmo que você não queira desenvolver nada extrasensorial, mesmo que você não queira, tudo bem, é um direito seu. Bom, pô, equilíbrio na vida, eu acho que não tem ninguém que não esteja buscando, principalmente depois desses últimos anos que aconteceram, né? Exatamente, o equilíbrio que a gente precisa está aí através da questão da ativação do exercício físico que vai promover a ação e reação, sabe? É o que eu preciso para executar tudo na minha vida. Maravilha. Ô, diretor, temos perguntas aí? Ari, vamos pegar, tem 4 perguntas aqui que a gente ainda não respondeu.
Será que eu posso colocar Tá, elas aqui para nós? Para a gente ver o claro. que é? Você coloca a primeira aí para nós, Léo? Gostaria de saber se é aconselhável fazer musculação todos os dias, de segunda a sexta-feira. Você está perguntando para quem, minha amiga? Ela vai falar Segunda, que é de domingo a domingo. segunda, Ana. Exatamente, domingo a domingo. Mas assim, você Musculação pode falar assim, de um mínimo, assim, olha, para 3 vezes na você, semana, pelo menos. pelo o mínimo, 3 vezes na semana, Entendi. mínimo de Mas três se vezes. quiser fazer todo dia, pode. Não, faça todos os dias. Sabe o que eu faço? Eu treino de manhã. Por que de manhã? De manhã é o horário que a gente gera o crescimento muscular. A gente tem hormônios que estimulam ali o crescimento. Então, eu treino de manhã, musculação, e eu não faço aeróbico, mas eu faço alongamento e mobilidade no finalzinho da tarde, é onde eu vou me preparar para entrar na noite e relaxar. Então, eu faço esses 2 treinos, mas todos os dias eu faço musculação. Chegaremos lá. Chegaremos lá. Qual que é a próxima aí, diretor? Aí ela continua aqui, como eu faço musculação na academia, mas sem um personal, minha preocupação é de fazer o exercício com postura incorreta, pois nem sempre tem instrutor. Como é que eu posso adquirir essa consciência corporal? Bom, Ana Lúcia, é o seguinte, primeira coisa que a gente tem que ter é o exercício que eu estou fazendo é para qual área do meu corpo? É para o bíceps? É para a coxa? Então, é a coxa, é o bíceps que eu tenho que sentir. Se você sentir dor na coluna, no joelho, no cotovelo, no dedo da mão, no pescoço, Pescoço. está errado. Dor articular durante a execução de qualquer movimento é errado. Não pode sentir. A gente sente dor muscular. Então, é conhecer o exercício que você está fazendo, aonde ele está trabalhando, que é onde você vai concentrar o seu foco, e sentiu dor articular, saiba que você está num posicionamento inadequado. Ah, gostei. Boa, 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 boa. Gostei. E a próxima? Zirlene Galvão. Ariane, eu estou com 60 anos e não posso fazer reposição hormonal. O que você me aconselha a tomar de suplementos? Bom, primeiro a gente tem que ver, né, por que você não pode fazer a suplementação, pode ser alguns casos mais específicos, né? O ideal é procurar um bom profissional para checar direitinho, sabe, Zilene? Porque, às vezes, algum ajuste é preciso ser feito ali para você conseguir melhorar ainda mais todos os quadros fisiológicos aí, que eu já imagino que você já esteja na menopausa, né? Agora, creatina é essencial para você construir uma massa. O idoso, na verdade, ele precisa da creatina. Os suplementos proteicos, o whey protein é legal, a creatina, a glutamina, cuidar do intestino, galera. E uma coisa que eu esqueci de falar, Carol, água. Nosso músculo, ele é composto por mais de 75% de água. Então, é fundamental ter uma boa hidratação para a gente conseguir todos os efeitos fisiológicos que a gente está falando aqui. Ah, e aí nessa questão da água, eu quero acrescentar um ponto legal, porque, de novo, é uma experiência também que eu vivi que acabou fazendo muito sentido, que é a água em jejum. A água em jejum, ela elimina uma série de toxinas que a gente acumula, às vezes, durante a noite, acorda o nosso organismo, melhora a resposta de metabolismo do nosso corpo e dá um baita de um bem-estar, gente. É um hábito que, quando adquirido, ele realmente faz muito sentido na rotina da gente, é fácil executar e faz, cara, é um bem-estar danado, assim, inclusive o meu intestino começou a melhorar a partir do uso da água em jejum, pelo menos com 2 copos, pelo menos 400 ml. Isso ajuda na jornada. E aí, Ari, ainda no ritual da manhã, eu queria que você comentasse rapidamente uma coisa que você defende, que é a raspagem da língua. Ah, legal. Porque Sim. aí você falou da água, eu lembrei da água em jejum. Por que raspar a língua é importante? Então, primeira coisa que a gente Eu tem que aprendi fazer, com você. acordar de manhã, pega o raspador de língua. A gente compra em farmácia, na internet, é super fácil de achar. Normalmente eles são
de inox, tem de plástico, inox, de cobre. E aí a gente raspa a língua. Vocês vão ver que vai sair uma coisa esbranquiçada. Aquilo ali que sai, pessoal, primeiro, tá cheio de micro-organismos que vão causar vão alterar o metabolismo do nosso corpo. E ali é acumulado tudo que não é legal, que foi produzido, que foi eliminado durante a noite. É como se você estivesse fazendo um detox de manhã. Você vai tirar tudo que o corpo está expulsando e fica tudo na língua. Então, acordou, faz a raspagem da língua. E outra coisa, evita cáries dentárias, evita mau hálito. Às vezes a pessoa está com mau hálito simplesmente por excesso de micro-organismos na língua. E é um excelente detox para a gente não colocar aqueles micro-organismos que o corpo expulsou, acumulou ali na língua, para dentro do estômago de novo, senão vai fazer um ciclo vicioso. Então, raspar a língua de manhã é extremamente importante. E não dá mau hálito de manhã, hein? Galera do ônibus aí. Próxima pergunta aí, Léo. Ótimo. O Chaves pergunta sobre a atividade cardíaca no sedentarismo. Ele está falando em relação ao funcionamento, né? Sim, acredito que sim. Bom, primeiro, o sedentarismo, não praticar exercício físico, vai levar a alterações cardiovasculares, né? Então, o funcionamento de todo o meu sistema de sanguíneo, de artérias, de veio, é prejudicado, né? Então, você imagina, pessoal, a gente tem, com o envelhecimento, como o coração é uma musculatura, se ele não faz atividade física, ele vai ficar atrofiado, então ele vai ficar pequenininho. Então, a gente precisa fazer com que ele tenha um trabalho de bombeamento ótimo, porque é ele que vai pegar todo o sangue no meu corpo, vai levar lá para o pulmão, ganhar oxigênio e circular novamente. Então, se eu tenho uma alteração cardíaca, seja arritmia, né, o coração acelera, ou ele trabalha pouquinho, isso com certeza vai ser influenciado pela falta de atividade física. Então, é extremamente importante a gente priorizar a atividade para fazer com que o nosso coração, tenha um bombeamento, ele funcione muito melhor. A parte de oxigenação, o bombeamento da circulação do sangue vai funcionar muito melhor na atividade física. Muito legal, muito legal. E aí, para quem já tem essa questão da cardiopatia instalada, né? Super importante, mais uma vez, reforçar que precisa do acompanhamento, né? De um profissional de saúde aí para ir avaliando com vocês o resultado. Mas não tenho dúvida. Uma coisa interessante para quem tem alteração cardíaca, é muito importante ficar atento a exercícios, homens, por exemplo, né? Exercícios de membros superiores são os que mais ativam o coração. Então, se você tem alteração, por exemplo, saiu do sedentarismo, vou para a academia amanhã, começa a pegar peso, membro superior, galera, cuidado, vai com calma. Membro superior ativa muito a parte circulatória, né? Muito o sistema cardíaco. Então, tem que ser dosado, tem que ter um profissional para acompanhar. Boa, boa. Perguntas ainda? Bota aí para nós. O que você acha dos esteroides anabólicos, Ari? Tudo é dosagem, né? Depende do objetivo, depende para que eu quero. A gente tem objetivo estético, objetivo de saúde, e são fatores que a gente tem que analisar. Mas uma coisa interessante é tua lua. Tua lua. Quando você faz um exame laboratorial, o médico pede lá a descrição dos hormônios fisiológicos, por exemplo, progesterona, testosterona, para ver os níveis.
Se tiver alguma alteração hormonal no seu corpo, pode ser que influencie, é um efeito cascata, pode ser que influencie em todos os mecanismos fisiológicos do seu corpo. Então, é importantíssimo ter a opinião de um especialista, através de exames, analisar se você precisa ou não fazer uma ingestão dos suplementos, né, que a gente chama hormonal. Então, é tudo dosagem e indicação. Precisa? Meu corpo está pedindo? Estou com algum déficit? Então, o ideal é sim fazer o uso, né? Alterações de força, até mesmo emocionais, são causadas por déficit hormonal. Então, às vezes, as pessoas têm muito preconceito em relação aos esteroides, mas sem conhecimento. Se eu encontrar uma pessoa que tem alguma alteração, a menopausa, por exemplo, é um caso de suplementar com estrógeno ou com outro hormônio que precise. Porque se eu não suplementar aquela pessoa, ela vai continuar tendo alterações fisiológicas e vai levar ao menor prolongamento da vida. Então, eu vou encurtar a vida dela, porque eu não estou proporcionando uma fisiologia normal do corpo. Então, é a mesma coisa. Está faltando uma creatina no meu corpo, eu vou colocar a creatina que está faltando. Está faltando algum hormônio no meu corpo para ele funcionar bem? Eu tenho sim que colocar aquele hormônio no meu corpo. Se eu não colocar, aonde eu vou consumir? Alimentos não vão proporcionar isso. Então, a gente tem que ter informação adequada, sem preconceitos, para ver se eu preciso ou não daquilo que está faltando ou não. E aí a indicação. Muito bom. É aquela máxima do busque conhecimento, né? Exatamente, exatamente. É porque a gente vê na academia, né? Você vê as pessoas muito fortes, né? A galera aí do sorvete, né? A maromba. Aí você vê que não tá legal, não tá harmônico, né? Você vê que a galera tá no anabolismo hormonal, mas sem conhecimento. Perfeito. E aí, quando a gente está nesse ciclo, gente, nesse uso, sem a prescrição de um profissional de saúde habilitado para isso, não só para te prescrever, mas principalmente para acompanhar a adaptação do seu corpo, o risco que você tem, além dessa desarmonia corporal que a Ariana está trazendo, é um risco de saúde no médio prazo. Então, a gente não pode olhar para esse tipo... Aquilo que entra para dentro do corpo da gente, comida, hormônio, suplemento, bebida, qualquer coisa, a gente tem que olhar com esse olhar, assim, de que para que eu estou fazendo, com qual objetivo, se eu preciso ou não de acompanhamento para aquilo e qual a consequência que eu vou ter. Porque o plantio, ele nem todo mundo faz, mas a colheita, ela é triunfante para todo mundo. Ela é triunfante para todo mundo. Então, se você faz o uso de qualquer coisa, gente, sem o cuidado, sem a pesquisa, sem esse olhar crítico, sem esse olhar de pesquisador, de buscador, e sem um profissional para te acompanhar, quando é uma coisa que precisa do profissional para te acompanhar, galera, aí o tiro pode ser legal, Carol, porque todo mundo fala assim, eu vou comer só esse docinho aqui, e às vezes a gente sabe que aquele docinho ali vai fazer mal, e a gente não tem essa pessoa, né? Pois é. Então, olhar, né, para o alimento, vai me fazer bem? Não vai? Essa consciência, essa ponderação, ela é também através da atividade física, do estímulo do lobo pré-frontal que a gente fala. Por isso que é extremamente importante, gente, exercitar, fazer exercícios que gere prazer. Músculo. Eu estou reforçando muito o músculo porque quem vai à academia sabe disso, né? Começa o início do ano, vai um monte de gente. Aí começa a vir carnaval, o povo vai embora. Aí volta do carnaval, de novo. Aí lá para março cai de novo. Então, assim, essa dificuldade é uma dificuldade geral. Criar esse tipo de disciplina, esse tipo de rotina, entender que tem um ciclo aí que você vai precisar completar até que você perceba os benefícios, porque
Academia, para a grande maioria das pessoas, eu acho que é igual você plantar num terreno árido, assim. Tipo, você passa um tempo na vibe de velho, está doendo pra caramba. Até que você perceba que, assim, o benefício que você tem é muito maior. Então, que vale a pena pegar um carro, ir lá, é chato, mesmo que você ainda não tenha entendido que a coisa é legal, essa hora vai chegar para nós Vai todos. A hora chegar, do é vai legal chegar. vai chegar para todos nós. Vai Tá chegar, aí, com Ariana. certeza. Bom, Chega, Carol, com certeza vai chegar. bom, nós já estamos aqui há 1h30, eu nem vi passar. Acho que a gente passou por Foi todas as ótimo. perguntas, né, Léo? Ari, alguma coisa que eu não te perguntei, que você gostaria de ter colocado durante a nossa live, ou uma mensagem final que você queira deixar para as pessoas que estão com a gente? Bom, acho que foi ótimo, né? Qualquer pergunta que vocês quiserem também, pode mandar um direct lá no Insta, eu respondo todo mundo, tá? Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo. A minha mensagem, pessoal, é o que eu sempre tenho assim no coração. Tudo é lindo, sabe? O corpo humano, a mente, quando a gente consegue fazer essa conexão do prazer que a gente tem para fazer para a gente, sabe? Não tem nada nesse mundo que pague isso. A gente vai sentir tão bem, conseguir gerenciar a vida, conseguir fazer com que tudo que a gente mais almeja aconteça, e isso eu falo por experiência própria, porque eu consigo, e consegui, na verdade, com a atividade física, ter essa percepção da conexão entre o que eu penso, o que eu quero realizar, com o que eu estou fazendo com o meu corpo. Seja através da alimentação, seja através da atividade física. Então, eu gostaria muito que essa live fosse um start, sabe? Um iniciar para cada um de vocês terem o melhor da vida, com uma saúde adequada, com dignidade de você poder caminhar sem precisar de auxílio, sem medo de ser feliz, porque o nosso corpo ele foi feito para movimentar, para a gente fazer coisas especiais. E a mente vem associada a tudo que a gente faz no nosso corpo. E com certeza, pessoal, vocês vão colher bons frutos praticando atividade física. Gente, que legal esse bate-papo, viu? Passou num lampejo. Eu quero te Boa. agradecer demais, viu, Ariana, pela disponibilidade, pela generosidade de sempre, ao compartilhar as coisas, ao compartilhar suas ideias, ao compartilhar as informações. Isso faz uma baita diferença na vida das pessoas, eu não tenho a menor dúvida. Eu quero novamente convidar vocês para conhecerem, se vocês ainda não conhecem, o Instagram da Ariana, está aqui na tela para vocês. E vou colocar também, mais uma vez, o nosso cupom. O cupom é sempre uma forma de agradecer vocês por estarem com a gente, por confiarem no trabalho, nesse momento da Merlin e da Ariana Rezende. Então, qualquer produto no site merlinsaude.com.br, quase que eu esqueço o nome do site, merlinsaude.com.br, nesse momento está com 10% de desconto, independentemente da campanha que a gente estava conduzindo até agora. Muito sucesso aí na sua trajetória, Ari, mais do que você já tem. Eu desejo uma semana sensacional para você que está assistindo a gente. Muito obrigada por ter prestigiado e acompanhado o nosso trabalho até agora, porque a gente prepara com carinho danado essa live para vocês. Continuem acompanhando a gente, continuem acompanhando o Instagram da Merlin. Em breve eu volto aqui para mais uma live, tricotando aí com algum profissional power que vai fazer a diferença na vida de vocês, assim como a Ariana fez hoje. Um beijo para vocês, uma noite abençoada e até o próximo encontro. Beijo, Carol. Muito obrigada.